Como eu, você, muita gente tem sonhos da vida. Quem não quer ser um médico, um advogado, um empresário e, por que não, um padre ou um pastor? E nesse vídeo você vai conferir a história de 6 pessoas que tiveram seus sonhos e suas vidas interrompidas por pessoas que elas jamais esperavam. 6 pessoas que perderam suas vidas pelas mãos de pastores evangélicos. Curte, comenta, compartilha, Ploc Social. Começando. Oi gente, vamos começar então por Mirelle Peixoto, uma moça de 22 anos de Mogi das Cruzes, cidade da Grande São Paulo. Mirelle se apaixonou, se casou com um filho de um pastor evangélico da Assembleia de Deus, o pastor Adir. Mas, infelizmente, o seu casamento não deu certo e acabou 2 anos depois, mesmo com uma filha. Até então, tudo indica que a sogra não gostasse dela, do seu comportamento com o sogro, com o pastor evangélico. Mas a vida seguiu. Porém, tempos depois, Mirelle avisou a família que tinha conseguido um emprego e aí passaria por um treinamento. Porém, no mesmo dia, Mirelle foi encontrada morta com 2 tiros na cabeça. A polícia ali mesmo começou as investigações e descobriu que o pastor Adir, seu ex-sogro, tinha sido o mandante do crime. Quem executou, segundo ele, o seu sobrinho Abraão, que tinha várias passagens pela polícia. Até hoje, Abraão está foragido. Já Adir foi condenado a 17 anos de prisão. Mirelle partiu pelas mãos do sogro e, para piorar toda essa história, há quem diga que o sogro, pastor e Mirelle tinham um caso, coisa que nunca foi comprovada. Há quem diga também que a filha da Mirelle é filha do pastor, coisa que também ninguém prova. O que se sabe é que Mirelle, a sogra e o sogro já não se davam bem e Mirelle ameaçava contar para a alta cúpula da Assembleia de Deus que o pastor Adir, seu ex-sogro, tinha caso com várias outras mulheres. O pastor, com medo de perder seu emprego, seu cargo na igreja, resolveu então tirar a vida da sua ex-nora. O segundo caso desse vídeo é de Natane Alves, uma universitária que sonhava em ser uma química e engenheira da cidade de Quixeramobim, no Ceará. Ela tinha 20 anos de idade e esse caso aconteceu em fevereiro de 2025. Mirelle participava de um culto em sua igreja lá no Ceará e quando foi pegar algo no carro não retornou. Os amigos acharam que alguma coisa estranha tinha acontecido e resolveram procurá-la. O carro de Mirelle não se encontrava mais. Na mesma noite, o corpo de Mirelle foi encontrado na cidade de Quixadá, uma cidade vizinha, apedrejado. E para piorar toda essa história que chocou o Brasil, 3 pessoas foram acusadas da morte da estudante universitária. Um deles, o pastor Francisco Márcio Freire, que se apresentava nas redes sociais com fotos, vídeos, depoimentos de que era um pastor evangélico. Embora muita gente diga que ele não tinha igreja, que ele era um andarilho, ele se apresentava assim e se apresentou durante muitos anos. O suposto pastor Francisco participou com mais 2 pessoas desse crime, latrocínio que chocou o Ceará e ainda faz o Brasil chorar. Eles sequestraram a estudante Natane Alves porque tinham o intuito de pagar as dívidas. Alguma coisa aconteceu naquele dado momento em que eles preferiram matar a estudante e infelizmente nem levaram, nem conseguiram fugir com o carro. Eles seguem presos, a família pede justiça e a cidade de Quixeramobim, Quixadá, todo o Ceará e muita gente está muito triste com essa história. Fofocas dizem que o pastor Márcio Freire seria da mesma congregação que a Natane, porém eles nunca se conheceram, o Francisco nunca frequentou a igreja da Natane, mesmo assim o crime chocou muita gente. A terceira história desse vídeo é de Luane Silva, uma mulher trans de 27 anos que fazia programa na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Luane já era conhecida, vaidosa, sempre postava suas fotos nas redes sociais e sempre tinha os seus clientes. Porém,
Um desses clientes era alguém que muita gente dentro de uma igreja não imaginava. O pastor Antônio Neto tinha 45 anos, 3 filhos, conservador, e muita gente diz que ele chegava a criticar muito as pessoas que traíam as esposas, as pessoas que ficavam com mulheres nas ruas, e por aí vai toda essa história conservadora que a gente já sabe. Porém, no finalzinho de janeiro, Antônio Neto contratou ou teria contratado os serviços de Luane Silva. Eles foram até um motel na cidade de Santos. Horas depois, o pastor Antônio Neto retornou ao motel para pegar seu celular. Segundo ele, tinha esquecido. Mas uma funcionária, quando foi até o quarto do motel buscar seu aparelho celular, encontrou Luane Silva sem vida. Ela chamou a polícia e horas depois o pastor foi preso. Muita gente ficou chocada com toda essa história lá em Santos. Como pode um pastor tão conservador, ligado à família, preso por ter matado uma mulher trans? Em depoimento à polícia de Santos, o pastor disse que tinha contratado os serviços de Luane, mas achava que seria uma mulher hétero e não uma mulher trans. Eles aí se desentenderam pelo valor do programa e entrado em briga quando Luane perdeu sua vida. O pastor segue preso e aguardando o julgamento em Santos. Outro crime que chocou a Bahia e chocou o Brasil inteiro aconteceu em 2022. A cantora gospel e pastora Sara Mariano foi morta queimada viva depois que descobriu que o seu marido, o pastor Ederlan, era gay. Tudo aconteceu de uma forma muito estranha. Sara Mariano iria fazer um show no interior da Bahia e infelizmente foi encontrada morta. Logo depois que foi encontrado seu corpo, a polícia começou investigações e também foi feita perícia. Descobriu que Sara Mariano estava viva quando teve seu corpo queimado. Depois de investigações que duraram mais ou menos uma semana e que a polícia começou a descobrir uma ligação entre o marido e outras 2 pessoas, o marido resolveu então assumir que matou a cantora depois que ela teria descoberto e queria acabar com o casamento, também contar para outras pessoas que ele seria gay. Segundo a polícia, o marido, o pastor Ederlan, matou Sara Mariano ao lado do seu amante com a ajuda de uma terceira pessoa. Hoje o pastor segue preso, seu amante e o cúmplice aguardando o julgamento. Sara Mariano tinha milhares de seguidores em suas redes sociais e tinha 38 anos de idade. Foi um crime que chocou e muita gente não esperava que isso jamais acontecesse com ela. Chegamos a uma história que chocou o Brasil em 12 de fevereiro de 2025. Stephanie Vitória era uma menina de 12 anos de idade que, segundo a mãe e as amigas, vivia para escola, para estudar, brincar e ir à igreja aos domingos. Mas infelizmente no dia 12 de fevereiro, Stephanie ia até a casa de uma amiguinha, brincar, estudar, passar a tarde com ela. Mas ela sumiu, desapareceu. Horas depois, a mãe procurou a polícia, fez denúncia, disse que a filha estava desaparecida. Horas depois, a polícia de Ribeirão das Neves, cidade da Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais, recebeu uma denúncia de que um homem estava tentando jogar o corpo de uma criança em um rio. Bom, a polícia começou a identificar uma menina sumida e um cara tentando jogar uma menina em um rio. O rapaz foi preso e o corpo, infelizmente, identificado. Era jovem, a menina Stephanie, de 12 anos. Quem era seu assassino? O pastor João Pachola, que segundo sua esposa era um pastor, mas que estaria afastado da igreja por ser usuário de drogas. Ela também disse que na época em que ele era pastor, ele sempre a batia e a atraía com outras mulheres, por isso seu casamento estava chegando ao fim. A mãe de Stephanie Vitória disse que não acreditava. As amigas disseram que João, apesar de pastor, era um cara que sempre olhava diferente para as meninas na igreja e que elas, todas elas, tinham medo do João. Infelizmente, Stephanie partiu para o andar de cima. Hoje, João Pachola segue preso e muita gente espera que ele aguarde muito tempo lá dentro da cadeia. Para terminar essa história, é um crime que chocou o Brasil há 24 anos atrás. A história de Lucas Terra,
um menino de 14 anos que era morador da cidade de Salvador, na Bahia, e frequentador de uma famosa igreja evangélica. Bom, João tinha intimidade com vários pastores e por isso frequentava a igreja. Mas infelizmente ele adentrou a igreja quando encontrou 2 pastores mantendo relações. E aí foi o fim da vida para João. Segundo um dos acusados, João foi morto porque descobriu que os pastores eram gays ou bissexuais dentro da igreja. Para piorar toda essa história, segundo o advogado de defesa da família, João foi infelizmente abusado por esses 2 pastores, depois teve seu corpo colocado dentro de uma caixa e foi queimado ainda vivo. O crime aconteceu em 2001. 3 anos depois, um dos pastores foi denunciado, passou por julgamento e condenado. Porém, esse pastor que foi condenado denunciou mais 2 pastores, dizendo que esses sim foram os responsáveis pela morte de Lucas. Essa denúncia aconteceu em 2008. Somente em 2022 é que os pastores passaram por júri popular e foram condenados a 21 anos de cadeia. Nesse tempo, os pastores se tornaram bispos e o pai de Lucas Serra, que passou todo esse tempo aguardando o julgamento, infelizmente faleceu. Os pastores foram condenados a 21 anos em 2022, mas em 2025 o STJ resolveu conceder a eles habeas corpus e hoje eles respondem o crime em liberdade. Enquanto isso, a mãe do Lucas Serra, os parentes e muita gente vem pedindo por justiça. Será que essa justiça vai acontecer? Sim ou não? E aí, gostou do vídeo? Lembrando que esse é um grande resumo de todas essas histórias, mas a gente vai fazer vídeos individuais para cada uma dessas histórias aqui no Ploc Social e também relembrar outras histórias que chocaram o Brasil. Curte, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Ploc Social.